Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição expressa do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Neste episódio vamos ouvir 3 entrevistas feitas pelo Pedro Tobias durante o 41º Festival Guarnicê de Cinema, realizado no mês de junho em São Luís, no Maranhão, onde o Pedro mora. Maranhão que tem se destacado na cena independente do cinema brasileiro com a formação de novos realizadores pela Escola de Cinema do Maranhão e pela Escola Lume de Cinema. O Pedro conversou com 3 profissionais que fazem parte dessa nova geração e que participaram da mostra competitiva do Festival Guarnicê com curtas-metragens. Primeiro a gente escuta o papo que ele teve com a Maria Tereza Soares, diretora do documentário José Louzeiro, Depois da Luta, que recebeu menção honrosa do júri na premiação. Na sequência tem o Jorge Pedrosa, diretor de Você é Diferente, filme de horror com temática LGBTQ. Esse inclusive tem crítica do Pedro no site, o link está aí na descrição desse episódio. E por fim ele conversa com a Dida Maranhão, atriz e diretora de arte do filme Jangada, dirigido pelo Luiz Mário Oliveira. A Dida que foi premiada com o troféu Guarnicê de melhor atriz coadjuvante maranhense por esse trabalho. A ideia aqui é que você que nos escuta conheça mais de perto esses artistas e seus filmes, já que o acesso, principalmente aos curtas-metragens do Brasil, é muito restrito. Se você não pode ir a um festival ou a uma mostra, tem que vê-los na internet ou em canais da TV paga. E isso eu estou falando de filmes que conseguem circular nacionalmente. Se são filmes de festivais regionais, é ainda mais complicado. Daí a relevância de um festival como o Guarnicê, tradicional no nosso calendário, já está na sua 41ª edição, por ser essa janela de exibição e motivação para quem está iniciando a jornada. E nisso temos que ressaltar também a força do cinema maranhense, que existe e resiste fora do eixo da região mais central do país, como um dos polos de criação audiovisual mais interessantes e consistentes do cinema contemporâneo. Vamos então ouvir as entrevistas que o Pedro fez e na descrição desse episódio você encontra links para saber mais informações sobre esses cineastas e ver imagens dos seus filmes. Junho chegou, vai ter festa aqui na ilha. São Pedro, que maravilha, a animação chegou. Meu São João, abençoe essa alegria, que o arraial da folia bem cedinho começou. Com esse trecho da música São João na Ilha, de Papete, é que eu dou continuidade à cobertura do 41º Festival Guarnicê de Cinema. Eu falei com a diretora Maria Tereza Soares, que é do curta documental José Louzeiro, Depois da Luta. Falei também com Jorge Pedrosa, que é o diretor do Você é Diferente, que é um filme de horror com temática LGBTQ. Eu falei também com a Dida Maranhão, que é atriz e diretora de arte do filme Jangada, que também está na competitiva maranhense, assim como os outros 2 filmes que eu citei antes. E foi um papo bem legal, a gente falou um pouco sobre a produção desses filmes, conversou um pouquinho também sobre o cenário local de produção, sobre essa nova identidade que o cinema maranhense vem buscando nos últimos anos, e falou um pouco também sobre o protagonismo feminino no audiovisual, que é a grande temática do Festival Guarnicê. Conversando aqui com a Maria Tereza Soares, que é a diretora do José Louzeiro, Depois da Luta, que é um documentário que está na mostra competitiva maranhense. Eu queria começar perguntando para você como surgiu a ideia de fazer esse filme e como foi o processo de filmar. Esse projeto ele parte da pesquisa da Bruna Castelo Branco, jornalista, que é editora de um caderno de cultura de jornal impresso, o maior jornal impresso em termos de circulação, o maior volume. A Bruna vem pesquisando a obra do José Louzeiro desde 2012, me convidou como cineasta para que eu dirigisse o documentário. E ele realmente toma forma a partir do primeiro edital de audiovisual do Maranhão, quando abre essa possibilidade de fomento financeiro mesmo. Sim. Então, nós optamos por fazer um recorte dentro da obra dele de cinema, porque ele já tem outros filmes dedicados à carreira dele, e justamente vamos fazer um filme de cinema sobre cinema. Sim. Colocar rosto a esse roteirista maranhense, que também é jornalista, que também é escritor de muitas obras, mas a gente fez um
um recorte. Em que momento vocês sentiram que esse material ele ia se adequar melhor sendo um curta? Porque a impressão que eu tive assistindo o filme, eu assisti ele quando foi exibido na mostra, é que ele tinha potencial para ser mais. Assim, você fica querendo saber mais. A história de Zé Luzeiro é uma história interessantíssima, e você vê pelos depoimentos que tem ali, por tudo que é contado, que de repente podia ser um longa. Assim, como que foi esse processo? Então, a gente ouve muito isso, as pessoas queriam que fosse um longa, querem conhecer mais. Um dos intuitos do filme é fazer que as pessoas tenham interesse em conhecer a obra dele, que eu acredito que a gente tem tido esse retorno também. As pessoas ficam curiosas para saber. Sim. E a questão dos 15 minutos foi em consequência do edital. A gente tem material captado, mais de 3 horas de captação de imagem, de entrevistas, e, enfim, a gente tem ainda essa possibilidade de fazer um longa. Está sendo analisado ainda. Espero que role, porque realmente como eu disse, é um objeto de estudo dele, é interessante, tudo que ele fez no cinema, não só no cinema, mas como jornalista também, e até contextualizar a história dele dentro de um contexto do Maranhão, né? Trazer ele não só como cara que estava lá no Rio, quando ele se autoexilou, com medo de perseguição, mas também o contexto dele ser um maranhense, de retratar de uma certa forma uma geração, né, que ele representa. E falando um pouco mais sobre o festival em si, sobre o debate que acabou de acontecer, né, sobre esse cenário local, eu queria te perguntar como você enxerga o festival, falando no sentido de organização, como esse meio de concatenar, de juntar os realizadores, de trazer realizadores de fora e promover debates também. É interessante pensar que o Maranhão é um estado do Nordeste quase norte, muito descentralizado dessas políticas públicas, e ao mesmo tempo tem o 4º festival mais antigo do país, no cinema. Lembrando que as escolas de cinema de universidades começam pouco antes desse festival. A gente tem uma história de cinema brasileiro muito rica, enfim, muitos momentos. Eu acho importantíssimo o festival. O festival, eu participei em outras edições como ouvinte, como aluna. Ele tem esse intuito mesmo de reunir, de agregar, de trocar ideia, que é o que se vê. É uma pena, assim, por exemplo, a minha rotina não me permite participar de mais eventos, porque eu trabalho, sou funcionária pública, mas eu gostaria mais de usufruir. De qualquer forma, é importante, ele tem um papel fundamental de formação de plateia, de debate, de trazer, de expor o espaço do cinema maranhense, que tem sido profícuo. É importante que mantenha essa janela. Seria interessante também aumentar mais a questão dos horários, que às vezes ficam conflituosos, alguns filmes ficam prejudicados pelo horário, como eu falei, assim, que muita gente tem emprego e não consegue vir, a questão do horário, a questão da qualidade da projeção, de DCP. A gente tem um nível de patamar de festivais internacionais, que é esse formato, o DCP, que ficou estabelecido, padronizado, tem que dar uma melhorada, mas enfim, o festival é super importante, ele tem que continuar promovendo isso, esses encontros, essas trocas, essas exibições. E falando ainda de cinema maranhense, a gente tem, é inegável que nos últimos, 5 anos, 10 anos, especialmente usando o marco da escola de cinema, né, a gente tem tido uma produção com mais força, que está chegando mais. Não só chegando em termos de produção, chegando a festivais, mas também chegando ao público. Né? Muita gente está passando a conhecer o cinema mais recente, mas é uma produção que já existe já há muito tempo. Então, como você enxerga esse cinema maranhense? Você acha que existe já hoje, a gente pode dizer, de um cenário de produção local? Isso, claro, infelizmente excluindo boa parte do estado, né? Quando a gente fala produção local, a gente está falando basicamente de São Luís, que é uma pena. Mas como você enxerga esse cenário? Realmente, é uma pena que fique mais concentrado em São Luís. É necessário ter essa descentralização estadual, em nível estadual mesmo. Na própria cidade, né? Não ficar muito na questão da região central e com as periferias. Eu vejo assim, são muitas perguntas numa só, porque
Quando a gente pensa nesse aumento de volume, dentro da história do cinema brasileiro, internacional, mundial, e de São Luís, sempre houve momentos de pico. Sim. O cinema chega aqui no Maranhão não muito depois dessa patenteação dos irmãos Lumière de 1895. Não demora, aí vem Bioscópio Inglês. É um trabalho de pesquisa muito apurado do Marcos Fábio, que chama O Cinema Invadiu Atenas, que ele vai pontuar inúmeras vezes as produções maranhenses seminais. Sim. Então, em um determinado momento, na minha pós-graduação, no curso de especialização, eu quis fazer um trabalho a partir desse tido primeiro filme maranhense, que é um filme que são um registro do traslado, da exumação do corpo de João Lisboa, que foi levado, enfim, de um local para outro, essa procissão dos restos mortais de João Lisboa, que supostamente estaria na Cinemateca Brasileira de São Paulo. Certo. Quando eu acesso, olha, perderam. Sumiu esse filme. Então, assim, tem o movimento, só para ser mais resumido, o cinema superoitista foi imenso, assim, foi muito profícuo. Tem estudos sobre isso. Aí a gente tem esse momento que, enfim, o Collor acaba com o cinema no Brasil por alguns anos. Aí tem o cinema de retomada. E aí tem um detalhe muito importante. O cinema analógico era muito caro, extremamente caro. O cinema sempre foi elitista. Sempre. E ele era realmente absurdamente caro. A gente ainda tem esse perfil aqui no Brasil de quem faz o cinema, homem, branco, classe média, sudeste, sobretudo. Mas aí a gente tem que ver que o cinema, quando ele passa a ser digital, facilita, ele consegue ficar mais acessível de certa forma, porque você produz e exibe de repente no YouTube e você em plataformas de redes sociais, isso deu uma facilitada. Então você tem o software, você não tem mais que ter uma câmera com película que você vai ter que levar para um laboratório, que você vai ter que ter um aparelho de som para fazer o registro e que você tem que, enfim, revelar e fazer a montagem numa moviola. Hoje em dia não, você tem um software, você trabalha no seu computador, na sua casa, enfim. Deu uma reduzida nos custos. Sim, sim. O tema desse ano do festival é o protagonismo feminino no cinema, e é uma luta que você sempre traz. Né? Já participei de vários eventos onde teve falas suas, até que mesmo no Odilo, no Simprega, onde eu queria que você comentasse um pouco sobre a posição feminina no cinema maranhense e também brasileiro como um todo. Assim, como você enxerga, como você faz uma projeção para os próximos anos, especialmente levando em conta os períodos de crise, de sucateamento da produção cultural, enfim, como que você enxerga isso? Assim, tentando reunir uma série de questões em uma só. A gente observa uma primavera, de certa forma, feminista, de alguns anos para cá. O feminismo tem um papel muito importante. E estudos dedicados. Se a gente para pensar, como eu falei, as primeiras universidades de cinema, da qual eu estudei, eu entrei na Universidade Federal Fluminense em 2003. Só existiam 3 universidades públicas de cinema no Brasil, uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, uma no Distrito Federal. Então, e agora que começaram a ter cursos de doutorados em cinema, os mestrados, são relativamente recentes, são do começo desse século. Então a gente para pensar que cadê essa produção acadêmica também para mapear essas mulheres? Então existe o primeiro livro, que é da Marina Tedesco Cavalcante, com a Carla Holanda, que são Feminismo Plural, as Mulheres no Cinema Brasileiro, que tem essa temática. Ele é muito recente, ele foi lançado agora há pouco tempo. E aqui no Maranhão é muito muito pontual essas mulheres que trabalharam, né? A Nerine Lobão, a Ione Coelho, e não tem esse mapeamento, assim, de certa forma registrado, específico sobre isso. E em nível nacional a gente observa que tem os coletivos, existe o IVI Mulheres da Imagem, que tenta juntar, agora tem os coletivos de diretores de fotografia de cinema, tem os coletivos das fotógrafas, estáticas também, enfim. Existe um reconhecimento identitário e uma união. A tendência é a gente conseguir consolidar mais
Essa luta ela é diária, ela é constante, é de todas as mulheres que trabalham dentro e fora do cinema. Então a gente busca um lugar, tá lá, batendo a perna e ouvindo muitas coisas, ainda existe muito sexismo. E é importante essa união e enfim, sempre que posso eu faço eventos voltados para as mulheres, eu tenho falas voltadas para mulheres, para o cinema e para a fotografia, estudos dentro da área de fotografia, para justamente incentivar, motivar, como professora, para mim é essencial. Sem sombra de dúvida. E voltando a falar sobre o José Lozeiro, qual o caminho que esse filme segue a partir de agora? Né? Como eu falei, ele está sendo exibido aqui na Mostra Competitiva Maranhense, no Festival Guarnecer. E aí, quais são os próximos passos? Ele já foi lançado comercialmente, ou enfim, como vai ser? E fala também de outros projetos que você tem para quem estiver ouvindo a gente. Esse filme, ele teve um lançamento prévio, com debate, acesso aberto ao público com debate, aqui em São Luís, no Cine Praia Grande. Teve agora participação no Festival Guarnecer. Ele seguirá agora para outros festivais. Ele está no processo, ele foi finalizado em fevereiro deste ano, então é bem recente. Sim. E ele está nesse processo de inscrição em festivais nacionais e internacionais. Aí a proposta também é fazer articulações com escolas, inclusive escolas de cegos, de surdos. Ele tem acessibilidade, ele tem libras, ele tem audiodescrição. Foi traduzido para 3 idiomas, então a gente quer também levar para fora. E os próximos projetos, eles não estão assim tão definidos ainda, certo, de certa entendi. Forma. Queria agradecer a Maria Tereza Soares, que é diretora do José Lozeiro Depois da Luta. Obrigado pelo papo, pela disponibilidade, né, e sucesso com o filme. Eu quero agradecer aos ouvintes, agradecer ao Pedro pela entrevista e espaço, e fazer um convite também a todo mundo conhecer a obra do José Lozeiro. Muito obrigada. Estou para conversar aqui com o Jorge Pedrosa, que é o diretor do Você é Diferente, que é um filme ficcional de horror com temática LGBTQ. E eu queria começar perguntando para ti como que surgiu a ideia do Você é Diferente e em que momento você percebeu que esse seria o filme de estreia para você, né? Porque ele foi seu TCC da Escola de Cinema, né? Você é aluno da Escola de Cinema aqui do Maranhão, e ele serviu como seu trabalho de conclusão. Então, como foi esse processo? Assim, de surgir a ideia e de definir, não, esse vai ser o meu filme de estreia, enfim, isso que eu quero fazer. Porque o meu amor pelo cinema ele começou através do cinema de horror. Então, eu comecei a ver esse gênero, foi com ele que eu pude conhecer os diretores, conhecer atores e como funciona o cinema. Então, acho que foi sempre minha referência na hora de escrever roteiros. Então, eu nunca consegui escrever um roteiro que não fosse, que não tivesse o horror como tema principal. Sim. Então, eu meio que não tenho pra onde fugir quando eu vou criar. Agora, eu quis fazer um filme de terror com personagens LGBTs pela falta de acho que de diversidade na hora de abordar um personagem LGBT. Sim. Porque eu sou muito insatisfeito com esse cinema, porque ele limita o personagem a dramas, em que o personagem tem que passar por uma situação traumática para poder tentar ser feliz ou alguma coisa. Então eu sempre fui muito satisfeito. Então, e mesmo que sejam personagens LGBTs no filme, eu evitei falar sobre a sexualidade. Sim, é um filme de terror com personagens gays e é isso. Até porque, como você comentou, acaba soando muitas vezes como um subgênero. Assim. Você está fazendo um filme de drama e o subgênero dele é uma temática LGBT. Assim, mostra um personagem que tem, sei lá, dificuldade de se assumir com a família e aí ele vira assassino. Uma coisa assim, tem sempre uma, como eu posso dizer, uma objetificação dessa condição, assim, como se fosse assim, uma doença, ou é o equivalente a você ser um psicopata. Sim. Então eu acho interessante quando surgem filmes como Você é Diferente, que trata de uma forma natural, assim, uma forma naturalista que não pretende julgar e também não pretende, de uma certa forma, estereotipar. Né? Isso foi uma preocupação para ti? A forma como aqueles personagens estavam sendo retratados ali, porque você explora bem os corpos deles, assim, tanto em tela, né, quanto no subjetivo, assim, quanto no inconsciente. Assim, como foi esse processo? Na verdade, o perfil dos personagens são de pessoas que eu já conheço. Então eu peguei muita referência pessoal minha, de conversa que eu tive, conversa que eu ouvi, e incluí isso no roteiro. Desculpa, qual é a pergunta de novo?
se rolou em algum momento uma preocupação na estereotipação. Estereotipação, sim. Eu me preocupei muito para limpar o roteiro. Sim. O máximo que eu pude. A primeira versão, foram 5 versões de roteiro até eu gravar. Então a primeira era uma coisa extremamente estereotipada, que aí depois de muito processo, muita leitura, pesquisa e tudo, então eu decidi limpar o máximo possível de temas que envolvessem coisas relacionadas à sexualidade. Eu não falo de sexualidade relacionada a sexo, eu falo relacionada a gênero. Sim. Entendeu? Então eu acho que eu tive que lapidar bastante o roteiro para poder chegar numa coisa que me deixasse satisfeito por produzir e que pelo menos não me soasse militante de alguma forma, entendeu? Não que eu não seja a favor de militância, mas eu não quis abordar isso nesse filme específico. Até porque é uma discussão que sempre surge, assim. E, como eu falei, você coloca aqueles personagens ali, aquele casal, né, colocando entre aspas aqui, quem está nos ouvindo, em uma situação muito específica de entrega. Eu até comento no texto que eu escrevi na ocasião que eu assisti ali na mostra no Cinema Maranhense, de entrega física, né, ali em cena. Você explora bem os corpos deles, e aí tem toda uma questão de produção, e aí entra ali o horror a partir do encontro que eles têm. E como foi filmar aquilo, assim, para os atores, como foi para ti enxergar aquilo que estava na tua cabeça e que tinha sido materializado no roteiro acontecendo? Sim, o filme ele teve um preparador de elenco oficial, que é uma pessoa que tem experiência com o teatro e preparação de atores, mas eu também quis sempre estar nos ensaios para ajudar eles a entender os personagens e também explicar que a nudez do filme, que para mim não é gratuita, ela faz parte da história daquele mundo específico e daquele encontro dos dois personagens. Sim. Então, eu acho que relacionado à nudez, quando eu fiz o teste para achar os atores, eu sempre deixei especificado, é um filme de horror, que vai precisar de nu. Se você tiver algum problema, então não vai ser possível a gente continuar o processo. Certo. Então, tive dificuldade para achar os atores, mas consegui achar 2 pessoas dispostas a, não para ficarem peladas imediatamente já nos ensaios, mas participar de um processo lento, que acho que foram uns 2 meses de pré-produção, que também envolvia a preparação do elenco, para deixar eles os mais confortáveis possíveis para ficarem pelados e também acreditarem naqueles personagens que eles estavam interpretando. Sim. Então eu tive muito cuidado em relação a isso. E você representa, de uma certa forma, uma nova geração de cineastas que está surgindo aqui no Maranhão, né? Como eu falei, você é aluno da Escola de Cinema, foi uma iniciativa recente, formou a primeira turma só agora. Sim. Eu queria te perguntar como que você enxerga o cinema maranhense, assim. Como é para ti ter essa visão de quem está chegando agora como produção, né? Claro, você já tem contato com o cinema anterior, mas eu digo, como realizador mesmo, você está se sentando com outras pessoas que estão há mais tempo, outros que estão fazendo filmes agora contigo. Sim. E como que você enxerga esse cenário então, do cinema maranhense? Eu acho que o cenário do cinema maranhense ele era muito estereotipado em relação à cultura. Eu nunca via muitas produções que não envolvessem lendas de São Luís, ou personagens, ou documentários de pessoas famosas daqui. Então, tipo assim, era muito difícil eu ver alguém produzindo um filme de um musical, por exemplo, ou um filme de terror, ou um filme de... Enfim, outro gênero que não seja aquela questão histórica sobre São Luís e tudo. Então, tanto eu quanto as pessoas que eu estudei na escola de cinema, a gente está muito preocupado em aumentar o número de produções maranhenses que saiam desse estereótipo já meio, não digo ultrapassado, mas já meio muito utilizado. Sim. E fazer filmes de outros gêneros. No caso, eu tenho colegas que estão na equipe do meu filme, que estão pós-produzindo filme de drama, filme musical e tudo. Então, tipo assim, eu acho que o cinema maranhense ainda não explodiu relacionado ao número de produções, porque a maioria está em pré-produções. Mas eu acredito que daqui a um ano já tem outros títulos de pessoas que eu estudei que vão espero que estejam nos festivais daqui, para mostrar que o cinema maranhense ele pode ser tão diversificado quanto o de outros estados. O Você é Diferente ele teve algumas sessões já aqui em São Luís, né? Teve uma pré-estreia aqui no Cine Praia Grande, foi exibido na Mostra no Cinema Maranhense, e no domingo aqui no Guarnicê. Você comentou em alguns papos, eu vi também no debate da Mostra no Cinema, que alguns colegas, alguns amigos que você chamou para ver o filme tiveram problemas com o final. Enfim, não vamos entrar em detalhes, que muita gente que está ouvindo ainda não viu. Sim. Mas como que você recebeu isso? Assim, como que esse filme está sendo recebido, não só pelos seus colegas, né, da Escola de Cinema, mas como está sendo o feedback dele para ti? Sim. Eu acho que em São Luís, as pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, eles não veem muito curta-metragem. Eles veem cinema de shopping, que é aquele cinema enlatado e tudo. Então eles não têm
é muita experiência em ver um cinema tipo, mais aberto, mais contemplativo, tudo. Então, quando eles veem o meu filme, que tem um final em aberto, eles ficam muito sem entender e ficam até bravos. Tanto que me perguntam quando é que eu vou fazer uma continuação. Eu falo, eu não vou fazer, é aquilo ali e acabou, entendeu? Então eu faço o possível pra fazer sessões pessoais, pra mostrar o cinema maranhense, o cinema brasileiro em geral também, pra mostrar, tipo, mudar a cabeça deles relacionado ao cinema que é produzido aqui no Brasil, mostrar curtas-metragens, filmes alternativos e tudo. Então, eu acho que é um processo de educação desse público que tá surgindo agora, que tá indo ver também nas sessões. Você pode continuar isso tudo. E a sessão que eu fiz em janeiro, que eu deixei aberto pro público, e muita gente não estava acostumada com esse tipo de filme e gostou, se interessou, tanto que eu vi várias pessoas aqui no Guarnicê, na mostra que foi na semana passada, então eu fico feliz que aumentou o interesse pelo público a ver curtas-metragens. Sim. Queria agradecer pelo tempo de hoje. Muito obrigado. Queria parabenizar pelo filme. Tem texto meu já lá no site, vou deixar no link aqui dessa entrevista. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite da entrevista. Eu estou aqui com a Dida Maranhão, que está representando o filme Jangada, dirigido pelo Luiz Mário Oliveira, né, que é um filme ficcional, um longa-metragem. Ela é atriz, diretora de arte do filme. Eu queria começar perguntando, Dida, de onde surgiu a ideia do Jangada e como foi o processo de filmagem dele, enfim, que fez o que ele ser o que é hoje. A ideia original do Luiz Mário, que é o diretor do filme Jangada, foi que uma vez ele estava passeando com a irmã dele na praia e de repente ele viu uma certa embarcação meio que jogada, né? E daí ele criou a ideia do filme a partir daquele momento, daquela observação. E aí ele tinha essa ideia, na verdade, anteriormente, de um projeto antigo, então só ligou com essa ideia da praia. E aí ele escreveu o roteiro, formou a equipe, e a partir daí a gente começou a fazer treinamentos. No caso, a parte artística, né, a parte de interpretação. A gente teve uma preparadora de elenco, que é a Fátima de Franco, e a gente fez essa preparação aqui no Centro de Criatividade Elviro Costa Filho. Foram meses, né, de imersão nesses personagens. E o processo de produção, que também é sempre muito difícil quando a gente trabalha sem recursos, que foi o primeiro trabalho do Luiz Mário de Oliveira, e acabou que ele, trazendo para a equipe dele, a maioria dos alunos da Escola Lume de Cinema, que nós éramos da mesma turma da Escola Lume. Com relação a todo o processo, a gente teve que ir para a locação onde a gente ia ter que gravar, que foi um povoado chamado Canto, que fica depois da Raposa. Então, até para a gente levar todo o equipamento e tudo que era da arte, foi muito trabalhoso, porque a gente tinha que atravessar de canoa, e depois a gente tinha que subir morro e descer morro, porque todo o cenário era de praia. E aí nós ficamos lá durante um mês, fazendo, além dessa imersão dos personagens, a gente já organizando cenários, criando, construindo o que não tinha pronto. A gente acabou criando a própria casa do Jangada, né, que é o personagem principal, que o diretor também atuou, né, ele protagoniza o filme. E esse foi o primeiro filme que você atuou como diretora de arte? Não, meu primeiro filme como diretora de arte foi o filme do diretor Paulo Blitos Neves Pereira, que chama, o título O Leão, Camila e a Criança. O Paulo Blitos não era maranhense, é de Curitiba, e ele já veio com a equipe dele de Curitiba, e através da produtora e jornalista Nina Aragão, eu fui convidada para fazer assistência de produção para ela, e acabei aqui fazendo direção de arte também, nesse filme, que ficou exibido aqui no Cine Praia Grande e também no Cine Lume por algum tempo. Esse ano, o Festival Guarnicê está com uma temática forte de protagonismo feminino no audiovisual, né? E é muito interessante conversar, tendo esse papo aqui contigo, porque é muito difícil a gente encontrar mulheres em posição de protagonismo
fora de direção do roteiro, assim, como direção de fotografia ou direção de arte, como é o caso. E como é para ti isso? Eu considero essa pergunta muito importante por ser mulher e por atuar na área do audiovisual. A gente que já está nessa, posso dizer, uma militância, né, no audiovisual desde 2012, aliás, 2002, né? Eu comecei com Francisco Colombo Lobo, com um curta-metragem chamado No Fio da Balança, e a partir daí aqui a gente não tinha escola de cinema, e aí tudo que era festival, tudo que era festival não, nós só temos o festival, nós só tínhamos até então o Festival Guarnicê de Cinema. Depois que surgiu o Maranhão na Tela e depois que surgiu a Escola de Cinema. Então a gente teve uma felicidade grande porque o primeiro trabalho foi um sucesso e a gente conseguiu ganhar festivais, inclusive internacionais. E daí veio a vontade de estudar e de me preparar para poder atuar na área. Porque eu, além de ser atriz e trabalhar como diretora de arte, eu sou funcionária pública federal, né? Mas gosto muito de cinema. E a pergunta inicial que fala das mulheres... eu aproveito e dou os parabéns para o Guarnicê, para a coordenadora, que é uma mulher, que é a Fernanda. Sim. Com toda a equipe dela, preparou um tema específico para esse festival, que é o 41º, que homenageia as mulheres, e trouxe para cá mulheres para monitorar, não, para ministrar as oficinas, todas são mulheres, e também a questão do júri técnico também é composto somente por mulheres. No caso da competitiva local, são mulheres que trabalham na área do audiovisual, maranhenses. Sim. E na nacional também nomes bem relevantes de mulheres que vêm para dar uma contribuição também. Então é um momento assim primoroso, esse 41º Guarnicê de Cinema, exatamente por eu ser mulher e por a gente sentir essa necessidade de se sentir representada. Embora a gente esteja num universo que é a maioria masculino, a gente sente um pouco realmente essa questão, eu não vou nem dizer assédio diretamente, mas com relação à questão, por exemplo, de eu me tornar atriz e de eu fazer um trabalho de uma certa relevância. Sim. E conseguir, no primeiro trabalho, uma premiação como atriz de um longa-metragem, que foi muito bem recebido já no primeiro festival que a gente trabalhou, que foi o Festival Maranhão na Tela de 10 anos. Foi uma edição comemorativa do Maranhão na Tela. Mesmo assim, as pessoas, a maioria, mesmo sendo da área, ainda tem um certo preconceito. Sim. Porque pelo fato da gente ser mulher, pelo fato da gente não, por exemplo, ter protagonizado e ter, não vou nem dizer roubar a cena, mas ganhar a cena. Sim, sim. E Dida, me fala um pouco sobre seus próximos projetos, tanto como atriz, quanto como diretora, enfim, realizadora de uma forma geral. Assim, você já tem alguma coisa, já estão filmando, está em pré-produção? Fala um pouco sobre isso, por favor. Tá. Eu queria só falar um pouquinho antes sobre os meus projetos pessoais, direto, rapidinho. Tá. Porque antes de eu trabalhar nesse filme do Luiz Mário, eu também trabalhei com um grande diretor, que é um cineasta já bem renomado, que é o Frederico Machado. Sim, Frederico Machado da Lume Filmes. Exatamente, que também tem a Escola Lume de Cinema. Então, é minha gratidão, porque aprendi muito com o Frederico Machado como diretor de cinema, como professor. E a gente também conseguiu estar no Guarnicê do ano passado com o filme Lamparina da Aurora. A gente trabalhou a direção de arte como aluna da Escola Lume de Cinema, e a Escola Lume de Cinema levou essa premiação. Então, quer dizer, foi uma categoria em que elevou mais uma vez a força que tem a escola, as escolas, os professores, e é isso. E também depois de ter feito Lamparina da Aurora, a gente fez também um trabalho individual como conclusão do curso da Escola Lume, e o meu trabalho foi realizado, mas ainda não foi exibido, porque eu preciso ainda concluir algumas cenas, já faz anos, mas eu estou, inclusive agora, aproveitando o Guarnicê para me preparar mais, e estou fazendo uma oficina que é de cinema documentário, para a gente poder melhorar esse que era um curta para se tornar um longa. Gilda, eu queria agradecer pelo papo, né, pela disponibilidade.
E só ressaltar, que acabei esquecendo de comentar no começo, que o Jangada, né, do Luiz Mário Oliveira, ele tá na competitiva maranhense, aqui no 41º Festival do ANC. Obrigado. Tchau. Tchau, quero agradecer. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Pedro Tobias, nosso parceiro, integrante da equipe Cinematório. Foi muito bom ouvir a Maria Tereza, o Jorge Pedrosa e a Dida Maranhão. Eu deixo aqui também o meu agradecimento aos três pela disponibilidade de conversar com a gente. Espero que você também tenha gostado das entrevistas e se interessado não só em conhecer os filmes que foram tema das conversas, mas também em procurar e assistir aos trabalhos de jovens realizadores do nosso cinema. Frequente festivais e mostras sempre que possível, comente os filmes nas redes sociais, indique aos amigos, pois ajudando na formação das plateias e no boca a boca, você incentiva o surgimento de novos talentos do nosso cinema. A gente aqui no Cinematório faz apenas uma pequena parte desse processo, trazendo entrevistas com cineastas e apresentando seus filmes. Mas é você o público final, é você também responsável por fazer o nosso cinema existir. Então valorize o curta-metragem e, sobretudo, veja filmes brasileiros. Assine o feed dos nossos podcasts para receber novos episódios direto no seu aplicativo favorito. Siga o Cinematório nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do site, bem como links para notícias, trailers e dicas de mostras e festivais de cinema. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela, você incentiva o nosso trabalho, ajuda o site a crescer e recebe recompensas como a nossa newsletter semanal, repleta de informações, dicas de filmes, vídeos, podcasts e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site. Acesse cinematório.com.br. Um grande abraço, até mais, tchau!